Oi meninas, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live especial, né, da Semana do Dia das Mulheres, que vai ser só com cirurgias plásticas. Só tô esperando a doutora Luciana entrar aqui. Oi, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? Tudo ótimo e por aí? A semana vai ser só de menininhas, então? Sim, só cirurgias plásticas maravilhosas. Que bom, que bom. Obrigada por ter aceito o convite, né, para participar dessa semana especial. Graças à doutora Elô, né, que também ajudou. A Elo intermediou. Eu achei depois uma mensagem sua, você me perdoa. Às vezes a gente perde, tem agência que ajuda também a responder algumas coisas, então tem muita mensagem que às vezes se perde. Você me perdoa, tá? Tudo bem, tá perdoada. Então, vamos lá, né? Queria que a doutora se apresentasse para as meninas, né, que ainda não a conhecem, né, de onde a doutora é, sobre sua formação. Eu conheço a doutora nos tempos do Google ainda, quando eu pesquisava sobre cirurgia plástica, sempre estava lá o nome da doutora. No Facebook também. A gente começou, na verdade, no Google em torno de 2005, né? Então, eu sou doutora Luciana Pepino, sou mineira, toda a minha formação foi em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fiz medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, terminei em 1996. Então eu vou completar esse ano 25 anos de formada já. E eu fiz também em BH cirurgia geral, 2 anos de cirurgia geral no Hospital Universitário São José e também mais 3 anos de cirurgia plástica no mesmo hospital, que era o hospital vinculado da faculdade, né, Universitário São José. Terminei em 2001, então completo 20 anos de cirurgia plástica esse ano. Estou um pouquinho passada já, né? Imagina, super experiente e maravilhosa. Tem segredo aí nessa beleza? A gente faz tudo, né, Mari? Tudo que a gente pode, a gente está fazendo lá dentro da clínica, né? Botox, preenchimento, já operei, já fiz um monte de cirurgia, então eu faço o que eu acredito e eu indico o que eu acredito também, entendeu? Então eu testo em mim um monte de coisa. Uhum. Sempre foi assim. Então a doutora é a sua própria propaganda mesmo. A gente tem que se manter bem. Primeiro porque a gente vive nessa área, gosta disso, vive isso, né? E é ótimo passar numa cirurgia plástica que se cuida, eu acho que isso é importante, né? A gente vai fazer com o outro o que a gente faz com a gente, mais ou menos por aí. Sim, exatamente. As meninas falaram que tá travando um pouco a live. Qual das imagens? A minha imagem tá boa ou tá meio ruinzinha? Para mim não está travando, não. Então, talvez foi algum errinho que deu ali antes. Então, eu vou dar início, né? Agora, as perguntas que as meninas enviaram. A primeira pergunta é: na mastopexia, é recomendado limpar embaixo da axila para ficar mais harmônico? Ou sem limpar também fica bom? Depende se vai ter essa gordura, se é necessário, né? É muito comum a paciente fazer alguma cirurgia na mama e ter aquele excesso na axila e aqui na lateral da mama, que a gente chama de cauda de Spencer. Quando existe essa cauda de Spencer, esse prolongamento de gordura, fazer a lipoaspiração nessa região é necessário para você concluir o resultado da mama, fica mais bonito realmente. Mas se a paciente é bem magrinha, não tem necessidade de abordagem nenhuma nessa região, né? Uhum, obrigada. Quais os diferentes tipos de tórax e como eu posso saber qual é o meu? Então, para não ficar falando o nome técnico, para facilitar isso para vocês, a gente tem basicamente 3 tipos de tórax. A caixa torácica, então as costelas, elas vão proteger ali o pulmão, o coração, né? Elas são arredondadas, as costelas são arredondadas. Algumas vezes esse ângulo joga um pouquinho a mama para a lateral, então o tórax mais voltado para a lateral, você vê aquelas pacientes que têm as areolas voltadas para fora, são areolas mais lateralizadas. Existem tórax que são mais planos, então a areola é mais jogada para frente, então um tórax mais plano. Isso é importantíssimo quando a gente vai fazer uma cirurgia, principalmente quando tem prótese associada, tá? E tem um tipo de
tronco que ele é mais escavado. Então, essas costelas, elas fazem essa angulação, jogam as areolas mais para dentro ainda. Então, o cirurgião tem que entender muito bem disso, entender qual vai ser a dinâmica, principalmente se você vai colocar também a prótese submuscular, para evitar que essas próteses sejam jogadas para dentro. E é importante as mulheres entenderem que as próteses elas vão ficar acomodadas nesse tronco. Então, dependendo de para onde o tronco vai jogar as próteses, essa mão vai ficar mais jogada para fora ou mais jogada para dentro. E a gente dispõe de algumas técnicas para tentar evitar algumas situações, claro, com a prótese, né? Uhum. Obrigada. Quanto tempo eu posso colocar prótese? Os seios ficam macios. Como é que é? Quanto tempo posso colocar prótese? Os seios ficam macios. Ah, que ficam macios? Depende tanto do tipo de pele da paciente. Existem pacientes com a pele muito firme e a gente só consegue perceber esse amolecimento, essa naturalidade na mama de 3 meses para frente. Mas se a paciente já tem algum grau de flacidez, com 1 mês a gente já percebe isso. Uhum. Posso fazer mastopexia com a técnica Fast Track? Mastopexia, não. A Fast Track é ou recuperação rápida ou aquela recuperação 24 horas, que é a técnica, eu estou explicando que às vezes tem pacientes que não sabem, né? Seguidoras que não entendem, que é a técnica que permite levantar os braços assim, logo depois da cirurgia. Ela só pode ser feita em cirurgia de inclusão simples de prótese. Só colocar a prótese, retirar a pele, já não tem mais indicação mais de levantar os braços, não pode, tá? Uhum. Como fazer o enxerto do bumbum não ser reabsorvido pelo corpo? Olha, a paciente não tem muito o que fazer. A gente pede para poder evitar uma compressão excessiva em cima da área do enxerto. A gente também não indica ficar realizando massagens com mobilização, mas o mais importante são os cuidados que o cirurgião tem, tanto na retirada desse enxerto, quanto no preparo dessa gordura e na injeção dessa gordura. Em que região essa gordura vai ser colocada, entendeu? A forma como vai ser colocada. O mais importante é isso, mais do que o próprio cuidado da paciente. Isso é um complemento, mas se a gente não seguir algumas etapas de retirada, preparo e a enxertia em si, a gente vai ter uma absorção muito maior dessa gordura, mesmo que a paciente tome todos os cuidados. Uhum. Obrigada. O que é um sutiã interno? O sutiã interno é uma técnica de sutura no sulco mamário. Então, a gente está falando muito disso ultimamente, mas já tem mais de 1 ano, na verdade, que a gente está realizando esse tipo de técnica. É uma sutura, então a gente faz uma costura com determinados tipos de fio. Nós preferimos os fios farpados, que são fios que distribuem a tensão e não precisa ficar dando nó. A gente faz no sulco mamário para evitar que haja um escorregamento da mama. É mais ou menos um aro de sutiã, tá? Então não tem nada a ver com ficar dando ponto na mama, levantar ou usar alguma estrutura para poder, como se fosse um sutiã mesmo, tem muita gente que imagina isso, né? Vamos colocar alguma coisa dentro de mim para ter uma sustentação maior. Não é isso. É a sutura do sulco mamário que evita o escorregamento da base da mama. Então, é um aro de sutiã, tá? Feito com uma costura. Ele é usado, na verdade, para a gente ter resultados mais longos, mais duradouros. Existem pacientes que têm sulcos extremamente flácidos, eles não têm uma aderência importante na parte profunda, isso tudo atrapalha o resultado de uma cirurgia de mama, seja de prótese, seja de mamoplastia, de mastopexia com prótese, isso faz com que as coisas escorreguem muito rapidamente. Então, atualmente, eu tenho feito em todas as cirurgias de mama, seja redutora, masto com prótese, e a gente faz a sutura do sulco mamário nas estruturas mais profundas, que tem um pouco mais de rigidez, que segura essa pele para não deixar essa pele ceder muito rápido. E pode ser feito tanto no subglandular como no submuscular ou é só para o submuscular? Não, pode ser feito tanto subglandular quanto submuscular. Uhum. Obrigada. Se eu parar de usar sutiã, posso colocar silicone. Minha mama vai cair?
Se o volume da prótese for grande, é muito provável que caia sim, principalmente se ela estiver em posição subglandular, quer dizer, se toda a sustentação da mama estiver sendo feita somente pela pele, pode cair sim. Então a gente orienta a usar sutiã sempre. Obrigada. Qual a melhor solução para as estrias vermelhas? As estrias vermelhas, elas são tratadas, elas podem ser tratadas com peelings, com ácidos, então esses ácidos de uso domiciliar, muitas vezes, às vezes no consultório do dermatologista, eles fazem peelings bem isolados ali em cima, microagulhamento também é muito bom, o CO2 também é muito bom, então existem várias técnicas, vários tratamentos. O ideal é que haja uma irritação, tudo isso vai causar uma certa irritação com o estímulo da produção de colágeno na região da estria. Uhum. Tem escoliose, posso colocar silicone? Pode colocar, não tem problema nenhum. Escoliose é um problema ortopédico, né? O que acontece é que a grande maioria das mulheres que têm escoliose, elas acabam tendo algum efeito também no sulco mamário. A gente faz essa análise. Quando o paciente chega para consulta, eu coloco ela bem na frente do espelho. E a primeira coisa que eu pergunto é assim, o que que você observa na sua mama? O que você acha que é diferente de um lado para outro? Às vezes elas não conseguem perceber o que a gente percebe, o que o profissional percebe. Então ali eu já pontuo. Você consegue perceber que esse sulco mamário é um pouco mais baixo do que o outro? E aí, a partir dali, eu vou mostrando para ela que o ombro também é mais baixo, aí eu vou percebendo que a cintura também está um pouco inclinada. Quando a gente vai ver, eu estou dando um diagnóstico de uma escoliose, né? Então, essa paciente, ela pode fazer, ela tem que entender que ela tem assimetrias em alturas dos sulcos e de areola, muitas vezes, é importantíssimo falar, às vezes, areola, né? E como a paciente está chegando para você para colocar a prótese e ela não tem volume, ela não se importa com nenhuma altura do colo, porque ela não tem o colo. Mas se você coloca a prótese respeitando essas diferenças de sulco mamário, ela vai passar a perceber colos de alturas diferentes. Então, uma coisa que nunca incomodou vai passar a incomodar. Então, a gente tem que mostrar algumas coisas. Em parte, a gente consegue corrigir, mas às vezes a gente não consegue corrigir 100%. Então a gente orienta, olha, no teu caso não é interessante colocar uma prótese de perfil muito alto ou que chegue, né, um colo muito alto em você, para que isso não seja muito perceptível. Quando a paciente tem um desvio muito grande de areola e os sulcos mamários também, eles são bem diferentes, a gente tem que priorizar uma coisa ou outra. Se a gente for simetrizar as areolas, você vai ficar com sulcos diferentes e as alturas diferentes. Mas se você não priorizar as areolas e priorizar o sulco mamário, as próteses ficam na posição certa e às vezes as areolas ficam desencontradas, entendeu? E é normal? É muito complexo. A gente fala de prótese e acha que é uma coisa simples, né, Mari? Não é, não. É uma cirurgia muito complexa. Quanto mais eu faço, mais eu percebo que eu não sei. Tem que aprender mais, entendeu? Quanto mais eu faço, quanto mais eu estudo, mais a gente percebe que tem detalhes que precisam ser levados em conta, toda cirurgia, né? Aliás, a cada paciente que a gente trabalha é um material novo, né? É um material humano novo ali, com expectativas diferentes também, então isso tem que ser levado em conta. E elas estão cada vez mais exigentes, né? Mais exigentes porque as fotos estão aí mostrando, as informações chegam a todo momento, como a gente está explicando aqui, então elas já chegam bem informadas, já sabem o que querem, né? E o ideal é que quando a gente vá conversar com essa paciente, a gente consiga, se a gente percebe que essa paciente tem todas essas informações, o ideal é você dar mais informações ainda e decidir junto com ela e fazer ela entender a sua limitação técnica muitas vezes, dependendo do que ela espera de resultado, né? Alinhar as expectativas com a realidade, isso aí é super importante. Uhum. Tenho 64 anos. Posso fazer lipoaspiração? Pode lipar a mesma quantidade de uma paciente jovem ou devido à idade se lipa menos? Poder pode, a questão é que uma paciente de 64 anos,
ela já tem uma pele de qualidade que já não é possível fazer uma lipoaspiração. Então, quando você faz uma lipoaspiração em um paciente que tem uma flacidez de pele importante, o resultado não é legal. Então, a gente contraindica em algumas áreas. Ela pode querer fazer uma área ou outra que tem uma condição de pele ainda razoável? Pode. Então, se é uma paciente de 64 anos, mas tem uma pele boa, a gente considera essa paciente como uma paciente, óbvio que a gente tem que... O meu também começa. Guarda. Não podem movimentar aqui que eles latem. O seu escutou aí também? Deixa eu ver, que raça que é, Mari? Vou tirar o Nick aqui, senão ele... Vai lá, Nick. Pode falar. Vou lá. Aqui. Vou pegar a minha aqui. Deixa eu pegar a minha aqui, ó. Deixa eu mostrar a minha pequenininha aqui. Essa aqui é a menorzinha, ó. É micro maltês? É maltês. Que linda! Só que ela acha que ela é um pitbull. Ela não entende o tamanho dela, não. Ela é super pequenininha, mas ela não entende, não. Até aqui em casa, minha filha, meu marido, ninguém pode chegar perto de mim, não. Você viu? Foram abrir a porta aqui e eles foram latindo. Qual que é a raça do seu? O meu é o York. Ai, então do tamanho dela também, ó, como ela é pequenininha. Não, o meu ele é maiorzinho. Ele era pequeno, mas daí ele começou a crescer depois do nada e ficou grandinho. Essa aqui ficou miudinha, né, filha? Bem Mas ela é princesa. bravinha, nossa. O meu também é bem bravinho e ciumento. E ele não gosta de outros cachorros. Quanto menor, pior. Cachorro grande não dá esse trabalho, né? Sim. Então aqui a próxima. Ah, já foi idade lipo das pessoas de mais idade, né? Tira alergia ao fio cirúrgico. E minha cicatriz ficou hipertrófica. Tem como corrigir isso? Que fio deverá ser usado? Ó, então vamos lá. Independente de ter tido alergia, é importante a gente falar que existem fios que são absorvíveis e fios que são inabsorvíveis. Então, fios que absorvem e fios que não absorvem. Os fios que absorvem, ótimo, perfeito. Eu vou colocar ali, não vai precisar puxar, não vai precisar tirar. Isso parece uma coisa bacana para o paciente. Só que o corpo, para poder absorver aquele fio, ele gera um processo inflamatório de migração de células ali, para poder ir consumindo esse fio ser absorvido, certo? Só que algumas pacientes fazem toda vez que você tem algum processo inflamatório na cicatriz, elas reagem com uma hipertrofia, elas reagem fazendo uma cicatriz mais grossa. Então, às vezes, essa seguidora... Agora, eu tô querendo pedir o outro, ó, pedindo colo. Então, essa seguidora, ela pode ter tido realmente alergia, isso acontece, tá? Mas existem pacientes que não têm alergia, mas fazem uma hipertrofia da cicatriz por ter acontecido esse processo de absorção, que é natural do fio, mas ela teve uma resposta diferente com essa cicatriz um pouco mais grossa, tá? Então, o ideal nesses casos é evitar, numa próxima cirurgia, o fio absorvível. Então, a gente pode ir nessa cicatriz, remover essa cicatriz cirurgicamente, retira essa cicatriz que está espessa e fecha borda a borda, pele boa com pele boa novamente, usando fios que vão ficar ali. Então, os fios na parte profunda, se eles forem dados na parte profunda, não é causado problema nenhum. Aquele que é dado na pele, ele precisa ser removido depois, tá? Então, o nylon, ele pode parecer uma coisa antiga. Ah, é um fio de nylon, é aquele fio que tira ainda, mas ele é espetacular, porque esse fio, ele não causa nenhum processo inflamatório, tá? Ele pode ficar ali dentro. Inclusive, em várias cirurgias a gente usa um nylon na parte profunda. A gente faz suturas e que o nylon fica ali, isso não é problema nenhum. Ele deve, inclusive, ficar, tá? Uhum. Obrigada. Qual sutiã é melhor para usar no pós-operatório? Alça fina ou alça grossa? A alça larga, com certeza. A alça larga, ele sustenta, ele dá um suporte. Ele dá um suporte melhor. E eu prefiro também aqueles sutiãs que tem
Existem os arredondadinhos, né, que são os mais usados, e mesmo depois, quando eu libero do uso do sutiã cirúrgico, eu peço para os pacientes continuarem usando alguns meses sutiãs que sejam confortáveis, mas que geram segurança, porque às vezes você vai colocar um sutiã que é confortável, mas ele não sustenta absolutamente nada. Aí chega no final do dia, um pós-operatório mais recente, a paciente começa a sentir dor na base da mama, sente incômodo, né? Então eu gosto muito daqueles que são triangulares, que eles pegam assim, ó. Eu gosto muito desses que pegam, assim, que eu acho que eles sustentam mais do que o meia taça, por exemplo. Pode ser lindo, né? Todo mundo querendo mostrar mama depois, mas eu não acredito muito na sustentação do meia taça, que vem por aqui, ó. Então, acho que a sustentação ela tem que partir do centro. E é aquele sem costura também, né? Acho que da Trifil, se não me engano. Tem a plié também. A Trifil tem uns que são mais, parece uma meiazinha. Então, dependendo, ele não dá muito suporte, não dá muita sustentação. Tem uma linha da plié que é cirúrgica, que é bacana também. É bem legal. Obrigada, doutora. Fui trocar as próteses e fiquei com cimastia. Tem como corrigir? Tem como corrigir, mas eu vou te dizer que é uma técnica, é complicado corrigir. Vai ser mais difícil essa correção do que a cirurgia primária, né? Mas é possível corrigir sim. Aí a gente tem que ver se essa prótese está em loja subglandular ou se está em loja submuscular. Então, muitas vezes você tem que trocar de plano, né? Trocar de loja, se a prótese está subglandular, você passa para submuscular, ou vice-versa. Fechar a loja na parte medial também, o que é bem complicado. Fazer algumas técnicas que existem de contração da cápsula. Então, existem várias técnicas que podem ser usadas, mas é uma abordagem mais difícil, tecnicamente mais difícil, sim, mas é possível. Qual a diferença entre o sutiã interno e a alça muscular? Ah, é legal. Legal. Então, a gente falou já sobre sutiã interno, né? Então, quem não escutou, o sutiã interno, ele é como se fosse um aro de sutiã. Então, uma sutura, uma costura no sulco mamário. Só isso, tá, gente? Para evitar que desabe a mama, que a mama escorregue pelo tórax. Já a alça muscular é a gente deixar um pedacinho do músculo na lateral, é como se fosse um cupzinho de sutiã de meia taça, aquela lateralzinha, tá? Então é diferente, não é o aro, é como se fosse aquela espuminha na lateral, para evitar que a prótese escape para baixo e para fora. Então a gente usa muito em pacientes que têm aquele tórax voltado para fora, né, Mari, que eu acabei de falar. São pacientes que têm o tórax voltado para fora para evitar que essa prótese escape. Então, para a gente segurar essa prótese na parte mais central. E isso melhora a clivagem, né, da mama, né, que a gente chama de colo, né, o cleavage da mama, tá? Uhum. Então, são duas coisas diferentes, bem diferentes. E podem ser usados juntos, né? O sutiã. Juntos, podem ser usados juntos. Uhum. Estou sem umbigo. Minha pele fechou após a abdominoplastia. Tem como corrigir? Tem como corrigir, sim. Abre-se de novo a cicatriz que fechou. Tenta encontrar o coto umbilical lá embaixo. O coto umbilical é essa cicatriz umbilical que fica presa na parte muscular e une de novo a pele ao coto, a essa parte. Se não houver o coto umbilical, essa pele é suturada na parte profunda, lá na musculatura. É possível, sim. Ninguém merece ficar sem umbigo, né? Uhum. A menina mandou hoje a foto. Ela fez lá nos Estados Unidos a cirurgia dela. E daí ela tava bem triste porque ela usou É órtese que diz? Órtese, é. Ela usou, não adiantou. O médico falou que não tinha mais solução. Ela tava desesperada. Mas ele nunca abordou? Será que ele já abordou alguma vez? Não sei. Se essa pele tem que entender direitinho o que aconteceu. Se essa pele fechou completamente, somente a cicatriz fechou, é só tratar essa cicatriz, abrir e voltar a reestruturar o umbigo na pele boa. Que é o que eu acabei de falar. Às vezes, houve uma desconexão, né, do coto umbilical com a pele. Aí ela fecha e tem uma distância que você tem que encontrar de novo esse tecido lá embaixo e costurar a pele lá embaixo nesse tecido.
Então, é muito comum pacientes ligarem perguntando se eu faço onfaloplastia, porque seria mais ou menos isso, né? A plástica do umbigo. A doutora faz a onfaloplastia, isso é considerado onfaloplastia. A hérnia umbilical, quando o paciente tem aquele umbigo para fora e é tratado, também é chamado de onfaloplastia. Tem um monte de coisa que se faz no umbigo que é caracterizado, que é chamado de onfaloplastia, né? E cada um é uma técnica diferente. Isso aí seria um procedimento de onfaloplastia. E se não é possível fazer isso, amputa esse coto umbilical e traciona essa pele fixa na parte profunda, de alguma forma, que chama neo-onfaloplastia. Então, a realização de um novo umbigo. Uhum. Obrigada. Tenho o braço magro, mas com uma gordurinha chata. Ele parece meio flácido. Devo fazer academia e depois procurar a cirurgia plástica ou primeiro faço a cirurgia? Olha, tanto faz, porque a realização da academia da atividade física vai melhorar a condição muscular, que de alguma forma você acaba melhorando um pouco a flacidez, porque você tem conexões da pele, traves da pele com a musculatura. Se você quiser trabalhar isso antes ou depois, tanto faz. Agora, quando tem muita flacidez, aí já não é indicado só aspiração. Quando tem muita flacidez, é indicado a lipoaspiração e a remoção da pele. Ou uma flacidez moderada, a lipolaser, uso de bioestimuladores. Então, existem tratamentos que podem ser feitos, né? A criofrequência ou a radiofrequência, eles podem ser feitos para poder melhorar a condição da pele. Depois, a lipo, né? Uhum. Obrigada. Quando é indicada a máscara pela areola? Somente quando tem uma pitose areolar. E quando essa areola também é grande. Isso quer dizer o seguinte: areolas olhando para frente, em boa posição, mas às vezes larga, a gente faz uma retirada de pele em torno da areola, diminui essa areola e melhora muito o aspecto da mama. Se essa areola ela está ligeiramente voltada para baixo, mas você tem uma condição boa até da pele, do restante da pele da mama, você só reposiciona essa areola e coloca uma prótese. Então tem que ter uma pitose muito discreta, uma flacidez discreta. Aquelas pitoses onde a areola desce muito e tem muito tecido mamário sobrando, não adianta tentar corrigir através da areola, porque a gente não consegue fazer uma retirada grande de tecido. Você até reposiciona a areola, mas o restante do tecido continua sobrando. Então precisa ser retirado em L ou em T. Uhum. Obrigada. Fiz a abdominoplastia e perdi a sensibilidade. Isso é comum? Vai voltar? Olha, a abdominoplastia, a porção que vai do umbigo até o pubis, então até embaixo, aquele pedacinho, aquele triângulozinho do pubis até embaixo não volta. Você percebe uma pressão, você percebe toque, mas aquela sensibilidade bem fina, ela não volta. O que vai voltando é de fora para dentro. Primeira coisa que você começa a perceber é cintura, depois você vai percebendo sempre da periferia para o centro. Mas aquele centro ali do umbigo, aquele triângulo, você tem que imaginar que essa pele veio lá de cima do umbigo, ela foi amplamente descolada para ela conseguir descer. Então, quanto nervo não é cortado nesse descolamento? Quantos raminhos não são lesados, né? E acontece ainda uma coisa estranha, às vezes dá uma sensação ali de coceira, coça, alguma coisa, e você coça, mas não resolve. O cérebro, ele ainda não entende que aquela pele que você está coçando ali embaixo, na verdade, ela estava em cima, agora está posicionada embaixo, gera um pouquinho de confusão. Então, dá uma coceira, às vezes, a paciente fala, doutora, às vezes eu sinto uma coceira que eu não consigo resolver. É mais ou menos isso aí. Uhum. É uma alteração da sensibilidade. E o que eu ia perguntar referente a isso? É comum ou Não, acontece sempre, em todos os casos. E não volta. Não volta a sensibilidade desse ponto, dessa região, desse triângulo do umbigo para baixo. Do umbigo até mais ou menos um tamanho de uma cesárea embaixo, assim, fica realmente insensível, adormecido. Então, Aí em cima não, em cima volta, lateral volta, vai sempre de fora para dentro. A sensibilidade vai voltando de fora para dentro.
Obrigada. Qual o tamanho da cicatriz da abdominoplastia? Olha, tem uma regrinha básica, que é assim, senta em 90 graus e vê o tanto que o abdômen vai dobrar. Geralmente ele dobra de ossinho a ossinho. Então ele forma um arco que toca de um ossinho ao outro do quadril. Pacientes que têm estão acima do peso, que têm muita flacidez, essa cicatriz ela vai bem para trás. Ela pode chegar aí bem lá atrás, que a gente chama de abdominoplastia extensa, ou torsoplastia, né, o 360. Às vezes você tem que ir lá atrás para poder remover todo aquele tecido. Mas na grande maioria das vezes ela vai de um ossinho ao outro do quadril. Uhum. Obrigada. Quanto tempo devo me programar para fazer a lipo HD? Não existe esse tempo de programação. Você precisa estar dentro do peso, praticar atividade física, ter algum padrão de corpo que justifique você ter a definição muscular, né? Para que fique tudo compatível. É o que eu passo para os pacientes. Uhum. É possível obter um resultado satisfatório somente com a lipoenxertia nas mãos? Depende de qual é a expectativa dessa paciente. Se a expectativa é ter um volume igual de uma prótese, não. O enxerto de gordura não faz isso. O enxerto de gordura simetriza um pouco uma mama da outra, ela dá um pouquinho mais de volume, mas um colo, uma mama mais marcada, como a grande maioria das pacientes pede, a gente não consegue com o enxerto. O enxerto não faz a gordura não faz essa projeção como da prótese. Uhum. A lipo HD é total ou posso fazer somente a barriga? Pode fazer só o abdômen. Se ela não tiver gordura na cintura, pode ser feito só no abdômen. Agora, se você vai fazer uma lipo HD no abdômen, mas tem muita gordura ainda na cintura, você está deixando coisa para trás, fica estranho, né? Fica estranho você deixar. Às vezes, braço também, a paciente está fazendo umas áreas, vai ficar super bonito, vai ficar marcada aquelas áreas e não faz uma lipo no braço, o braço fica grande. Enfim, acho que tudo tem que ficar harmônico. Isso. Eu fiz uma live com o Royce e ele falou a mesma coisa, que tem que ter harmonia, né? Não adianta você estar com o braço gordinho e a barriga trincada, né? Fica estranho. Ou a coxa muito grande, né? Que geralmente é assim, né? As mulheres, elas têm coxas bem grandes. Por isso que essa paciente, acho que de repente deve estar perguntando por causa disso, né? Se a gente pega uma paciente já com um físico que ajuda, quer dizer, já treina, já tem um braço definido, já tem uma coxa definida, já tem pouca gordura na cintura, mas ela não consegue uma definição de abdômen, mesma coisa homens, que conseguem até uma definição de abdômen, mas tem que se privar muito na dieta. Então, como é que consegue ficar a vida inteira comendo, né, pouco e extremamente restrito? Então, a gente vai ali, poxa, você já come bem, você já tem esse corpo bom, mas está faltando realmente essa definição. Aí a lipo vem e completa. Você está um pouquinho desfocada, Mari? Começou a desfocar? Você está desfocada, não sei. Eu vou ativar os comentários para saber se a gente está desfocado ou não. Porque aquela hora as meninas falaram, né? Avisem se eu tô desfocada, se é doutora ou se tá tudo certo. Porque às vezes só desfoca para uma, sabe? Eu vou continuar aqui, então. Posso corrigir mamas levemente tuberosas apenas com a colocação de prótese de silicone? Para mamas tuberosas, é melhor submuscular ou subglandular? Olha, pode ser tanto subglandular quanto submuscular. Só colocando a prótese, você vai deixar por exemplo, corrigir uma das características que é o alargamento da areola. A areola muito larga, né? Você não consegue corrigir somente com a prótese, então você precisa realmente fazer uma cicatriz em torno da areola. E aí a gente consegue, por ali também, resolver alguns outros problemas que são outras características que precisam ser tratadas da mama tuberosa. Então, é muito difícil uma tuberose eu não abordar a areola, é muito, muito difícil, porque o maior problema que elas têm é exatamente o tamanho e a conformação da areola, né? Uhum.
Eu acho que é o teu que tá um pouquinho desfocado. Você Então, deixa eu... tá no 4G ou tá no Wi-Fi? Tá no Wi-Fi. Ah, então pode ser isso. Coloca no Eu que 4G. estou desfocada. É estranho, porque eu estou te vendo desfocada, você acredita? Aham. Mas acontece, é bem natural acontecer isso com as lives. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Uhum. Será que eu estou muito longe? De pertinho tá pior. Tá, tá do Wi-Fi. Não, mas é porque tá desfocado, não é nem isso. Eu estou desfocada. E eu achei que era a Mari, porque eu estou te vendo desfocada. E para mim tá tudo certo. Eu Deixa eu acho só confirmar, né? que Melhorou alguma coisa? Não. Deixa eu tocar aqui. De perto piora. Continua desfocada. Deixa eu me afastar. Assim? Melhorou? não, mas o som tá bom. No sinal da internet eu tô com 5G aqui. Nossa, tá ótimo. Talvez seja porque tem. Doutora, não sei se a doutora já fez muita live ou pouca live. Aí o Instagram vai liberando mais qualidade de vídeo, parece que ficou tempo. Porque quando eu comecei a fazer, nossa senhora, era horrível, horrível assim a minha tela. Não dá pra enxergar nada, daí depois melhorou. Que estranho. Agora melhorou. Agora voltou. Eu acho que tá melhorando. Vou ficar aqui, eu não vou me mexer. Ó, a doutora Ana disse para você tirar do Wi-Fi, desligar o A Wi-Fi. internet do celular é 5G aqui, Ana. Deixa eu tentar. Peraí. Nossa, Desativa Paty, o desde o Wi-Fi. início tá, Próximo. tá. Vamos lá, vamos tentar. Você me fala, vamos melhorar isso aqui. Peraí. Eu acho que caiu. Vocês estão me vendo ainda? Voltou. Você continua desfocada para mim. É, você tá um pouquinho desfocada. Melhorou. Tá Mas de o som longe. tá perfeito. Como é que É, tá aí, Ana? acho que tem que ficar Deu? paradinho. Porque quanto mais mexe, mais desfoca. Eu me mexo, eu falo com as mãos, meu Deus. Tá bom. Vou ficar quietinho. Então, deixa eu. Já falando sobre mamas tuberosas, né? Perguntaram Uhum. se a colocação de prótese de silicone resolve. E o que é melhor para as mamas tuberosas? Submuscular ou subglandular? Eu faço as duas técnicas. Eu uso as duas técnicas. Ao Carlos fala. Esse doutor é muito engraçado, né? Adoro, Carlos, adoro. Luciana Piscina é ótimo. Tô me É, mandando ficar quieta. Eu tô imóvel, gente, juro. Tô quietinha aqui, ó. Eu não mexia muito. coloco próteses antes ou depois de ter filhos? Depende de quando você vai querer ter filhos. Então, eu tenho uma conversa muito franca, assim, com as minhas pacientes. Existe alguma chance de ter filhos em torno de uns 2 anos, mais ou menos? Aí, se ela me responde que
sim, eu quero ter filhos nesses 2 anos. Eu acho besteira realmente colocar prótese e utilizar pouco tempo essa prótese, sendo que você pode realmente ter uma alteração depois da amamentação, né? Agora, pensa bem, você às vezes não está namorando, não tem noivo, não tem marido e está pensando já, você está deixando de curtir aquela fase da sua vida, pensando lá na frente, um lá na frente que você nem sabe se vai existir, né? Então, depois a gente vê, depois que tiver filhos, amamentou, dependendo da condição dessa. Eu coloquei prótese em 2003, 2003, 2004, e aí minha filha foi nascer em 2008. Então eu aproveitei bastante. Minha mama não mudou absolutamente nada depois da amamentação. Então imagina se eu tivesse. Eu aproveitei bem a mama, a prótese, a mama não desceu depois. Já troquei a prótese, enfim. Então tem muito isso também. Pode ser que não aconteça absolutamente nada, né? Você mantenha bem estável ainda a mama. Uhum. Ó, a doutora Elô mandou um oizinho ali. Ah, linda! Amanhã a gente está aí de novo. É, O pessoal vai cansar de mim, Mari. não vou, doutora querida. Deixa eu ver aqui. Como a dupla bolha acontece? A dupla bolha, bem, então, deixa eu só comentar uma coisa assim. É, a dupla bolha acontece quando a prótese ela desce e atravessa o sulco mamário. E aí você fica com o volume da mama e depois um volume da prótese. Tá? Isso é muito confundido com o Snoop Nose ou waterfall, que é quando você tem um volume da prótese em cima e uma queda do tecido mamário. E aí o bico fica olhando para baixo. Então, são coisas diferentes, tá? O Snoop Nose acontece por uma incompetência do sulco mamário. Por isso que o sutiã interno ajuda bastante, bloqueia aquela parte. Ai, eu mexendo com as mãos de novo. Bloqueia aquela parte de baixo da mama e impede que esse volume da prótese desça, entendeu? Uhum. Ó, a doutora Vou Ana ficar quietinha. tá super ansiosa para amanhã, às 3. Em quais casos é indicado o Renuvium e em quais casos não é? Seu resultado realmente é melhor do que uma abdominoplastia? Olha, os pacientes que têm uma indicação clássica de abdominoplastia é abdominoplastia. Pacientes que vão fazer uma lipoaspiração e podem desenvolver uma flacidez no pós-operatório, aí o Renuvium está indicado, tá? Então não tem nada a ver o resultado de abdominoplastia estica tudo, trava tudo. O Renuvium causa uma retração da pele. Então, para aquelas pacientes, então tem muita gente que tem muita flacidez de pele e busca o Renuvium como uma forma de evitar a cicatriz de abdômen, mas tem casos que não tem como. Tem uma flacidez muito importante, tem que ser abdominoplastia. Uhum. Ó, as meninas mandaram uma perguntinhas aqui na live, achei interessante a gente responder elas. A Débora falou: fiz abdominoplastia há quase 2 anos e meu umbigo ficou escuro. O que devo fazer? Existem vários produtos que podem ser usados, então, algumas formulações que podem ser usadas para poder clarear. Laser também ajuda. Então, tudo que descame, modifique, então, a cor. É mais fácil de tratar do que a cicatriz hipertrófica, inclusive. A cicatriz hipertrófica, aquela cicatriz dura, é muito mais difícil de tratar do que simplesmente uma cicatriz escura, ou tem pacientes que têm a parte profunda do umbigo mais escuro. Então, na hora que você faz abdominoplastia, isso fica um pouco mais superficial, isso fica mais aparente. Então, tem alguns produtos que a gente pode usar, algumas fórmulas, que são despigmentantes, ajudam a clarear. Você está travando para mim. E você tá travando pra mim. Olha, eu vou voltar para o meu Wi-Fi. Vocês estão falando mal do meu Wi-Fi aqui, mas eu vou voltar para o meu Wi-Fi. Espera Eu aí. acho que o pai tava melhor, porque o som ficava constante. É, Meninas, as perguntas que não derem tempo de responder hoje, amanhã vai ter 2 lives. Primeiro vai ter uma live com a doutora Aline, que ela vai falar sobre harmonização facial, que vai ser da noite. E depois, às 20h30, vai ter com a doutora Luciana, com a doutora Ana e com a doutora Elô.
Ó, voltou, deu certinho agora. A gente vai te deixar doido Eu de tanto que a acho. gente vai falar na tua Tá me cabeça, você vai ouvindo? ver. Tô. Mas são queridas. Ali perguntaram o que a doutora acha dessa onda de mulheres que estão explantando silicone. Bem, vamos lá. É, o explante, o explante é a retirada da prótese. E essa retirada da prótese, ela acontece, ela está sendo solicitada por vários motivos, tá? Então, tem um grupo de mulheres que não querem mesmo ter nada que seja artificial no corpo, mudaram um pouco a cabeça, querem ser mais naturais e querem retirar a prótese. Então, a gente tem esse grupo de mulheres, tá? Que estão indo buscar outras mulheres que querem ter as mamas menores. Então, elas estão indo para fazer. Por isso que aumentou demais o número de explantes. Fora isso, a gente tem mulheres que estão querendo retirar a prótese porque elas acreditam que tenham a síndrome ásia, que é a famosa doença do silicone que está sendo muito falada, e é até bom a gente comentar. Ela existe? Ela existe. O problema é que vários sintomas dela se confundem com sintomas de outras doenças também, e também podem ser sintomas de doenças autoimunes, mas não necessariamente causadas pelo silicone. Deu para entender, Mari? Só que elas começam a Uhum. pesquisar e acham os sintomas ali, nossa, isso aqui é muito parecido com o que eu tenho, vou tirar essa prótese. Então não pode ser assim, tá? Então precisa de um acompanhamento de um reumato para dar esse diagnóstico. Porque senão você vai causar um outro problema, você vai tirar uma prótese de uma mulher que não tinha mama nenhuma, ela vai voltar a não ter mama nenhuma e ela vai ter transtornos psicológicos depois disso, tá? E vai acabar Então, com a prótese no futuro de novo, né? então, assim, a doença de silicone é uma doença que é chamada de síndrome ásia, é uma doença autoimune o gatilho foi o silicone. O que começou foi o silicone. Então a gente tem que tirar a prótese e tem que tirar toda a cápsula em volta dela, por isso que a gente fala que é o explante em bloco, enfim, a gente tira toda a cápsula também junto com a prótese de silicone. Agora, para você dar o diagnóstico da síndrome ásia, você precisa de um acompanhamento de um reumatologista. Ele vai investigar, então tem sintomas maiores, menores, então algumas coisas são pesquisadas, alguns exames podem ser solicitados, não existe nada específico, mas é a partir do momento que o reumato falou, olha, realmente existe a dúvida, pode ser da prótese, a gente explanta, a gente retira. Uhum. Obrigada. Qual o perfil da mais colo? Alto ou super alto? A super alto, as duas vão dar colo. A super alta, ela vai deixar um degrau um pouco maior com o tórax, então as duas formam um colo super bonito. Só que a super alta realmente marca mais. É uma prótese que marca mais, porque é um perfil, são próteses de base estreita e elas têm bastante altura, então ela marca muito mais o tórax. Uhum. Passar creme para prevenir estrias no pré-operatório funciona? Funciona, mas se exagerar no tamanho da prótese, não tem creme que ajude, né? Se a prótese for muito grande, se ela for muito grande, se essa pele já tiver uma predisposição a ter estria, não tem creme que segure. Então tem que hidratar a pele, tem que maneirar no tamanho da prótese, né? Então isso tudo tem que ser levado em conta. Uhum. Gosto dos aparelhos usados para fazer a lipo HD, porém gosto da barriga clássica. É possível? É possível. A Lipo HD, ela utiliza tecnologia, mas ela não depende da tecnologia, não. Então, a Lipo HD, ela não é dependente da tecnologia. Eu, por exemplo, não tenho a tecnologia, eu só uso o Vibrolipo. A gente não tem o Renuvial e a gente não tem o uso Vaser. Mas a gente consegue fazer a Lipo HD. Então, a Lipo HD é um trabalho do cirurgião. A tecnologia ajuda no trabalho do cirurgião, mas é um trabalho do cirurgião, de marcar algumas áreas de interseção muscular. Então, eu quero fazer o Renuvium, eu quero fazer o Vaser, mas eu não quero a Lipo HD. Ok, é feita uma lipoaspiração uniforme. O cirurgião vai fazer uma lipoaspiração uniforme.
Uhum. Quanto tempo dura a cirurgia de recuperação rápida? Quanto tempo de cirúrgico? Tempo Ah, cirúrgico? eu Uma acredito hora. que sim. É rapidinho, igual a outra. É, uma hora mais ou menos. Perguntaram aqui sobre a prótese de poliuretano. A prótese de poliuretano deixa o seio mais marcado? Se ela a prótese de poliuretano é uma prótese que a gente tem que colocar em posição subglandular, porque ela é de poliuretano e ela causa aderência, tá? Essa prótese sendo colocada debaixo do músculo, não quer dizer que não possa ser colocada, mas quando ela é colocada debaixo do músculo, ela, por uma movimentação da musculatura, ela pode parar numa área um pouco que não é desejável e aderir ali e ela não descer. Então, a gente não, geralmente não coloca ela submuscular. Sendo colocada subglandular, e se essa paciente tiver pouco tecido mamário, ela vai ficar mais marcada. Uhum. Agora, sim, depende do perfil. Se você pega uma prótese de poliuretano e usa um perfil baixo ou usa um perfil moderado, você consegue uma certa naturalidade, mesmo sendo subglandular, mesmo sendo poliuretano. Então, isso tudo depende. Depende de onde vai ser colocada a prótese, do volume dessa prótese, do perfil dessa prótese, da pele dessa paciente, da espessura de gordura do tronco da mama dessa paciente, tá? Uhum. E também, se der alguma rejeição na hora de retirar a prótese que ela tá no plano submuscular, pode tirar algum pedacinho de costela, né? Do osso. Se você tiver que. Eu já fiz algumas remoções de poliuretano submuscular com tranquilidade, tá, Mari? Não é assim tão desesperador, não. Foi tranquilo. O problema é quando você precisa remover a cápsula também. A prótese em si não é difícil de tirar, porque ela perde o poliuretano e você desgruda ela com o dedo facilmente e retira. Agora, se você tiver que tirar toda a cápsula, todo o tecido que realmente foi criado, cicatricial em volta dessa prótese, você vai, se ela tiver submuscular, a gente tem que abordar ali pertinho da costela. E nem sempre não é legal de mexer ali nessa região, né? Com risco de fazer pneumotórax, ter algumas lesões maiores. Então, precisa ser avaliado, em alguns casos, se essa remoção da cápsula precisa ser realmente feita. Uhum. Mas algum dia, por exemplo, a pessoa pode precisar retirar, né? Tipo um A dia. cápsula, Isso. a Não? cápsula ela vai evoluir quando tirar a prótese, essa cápsula ela vai sumir, ela some. Hum, Ela vai entendi. ficando cada vez mais fininha porque não existe mais a prótese ali, né? Agora, se ela precisar de ser retirada, porque síndrome ásia, porque a LCL, se você precisar, tem indicação absoluta de retirar a cápsula e essa prótese de poliuretano foi colocada debaixo do músculo, aí realmente vai ter que fazer uma lesão um pouco maior, vai ser um pouco mais complicado. É possível, mas tecnicamente é muito mais difícil de fazer. Agride mais os tecidos, né? Uhum. Então, a nossa live aqui tá terminando já, tá acabando o tempo. E tem tanta gente perguntando aqui, né? Uhum. Então, convidar as meninas para participar da live de amanhã, que vai ser às 9h30 da noite. Vai ser com a doutora Luciana, com a doutora Ana e com a doutora Elô. Daí Então volta amanhã nós vamos de novo. É. que nós Dia estaremos das lá. Mulheres, nós vamos fazer uma live com 4 mulheres, então vai ser uma delícia. Na real, vai ser 5 amanhã no dia, porque às 8 vai ter com a doutora Aline e aí depois vai ter com vocês. Não, eu estou falando que junto nós vamos testar essa nova funcionalidade do Instagram. Você já tinha feito assim, Mari? Não, nunca fiz, vai ser a primeira vez também. Nós vamos testar essa funcionalidade de ter até 4, né? Fica com a tela dividida em 4. Eu nunca fiz também, não. Vamos ver amanhã. Inaugurar, né? Vai ser Mas, uma falação mulher, então, junto, né? meu Deus, a gente se organiza. Então, obrigada às meninas que participaram da live. Até amanhã, doutora. Obrigada também pela live. Obrigada, Mari, pelo convite, viu? Um Tchauzinho. beijo, boa noite. Tchau.